2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Versículo de número 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Verdade. Glória a Deus. Sua palavra é verdade. Eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo 15, por favor. 1, 2, 3. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar da verdade. Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu entrego esta palavra a Ti, ó Deus. Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Fala em nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Ó Deus, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito. Fala em cada coração, Senhor Jesus. É o que pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ser sentados, no glória a Deus, glorificando o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Aleluia. Irmãos, eu já li o livro de Timóteo, só que o livro de Timóteo nunca me chamou a atenção até a Cláudia me passar, a missionária Cláudia me passar o tema dessa campanha. Quando ela me passou o tema da campanha, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que tema é esse? Que tema forte. E eu acho muito interessante o modo como Deus fala conosco, porque se a gente prestar atenção, Deus ele vai falando como um quebra-cabeça. Cada peça vai se encaixando na história da nossa vida. Verdade. Você pode ver que hoje Deus fala uma coisa, amanhã Deus fala outra, mas a que Deus vai falar amanhã é um complemento do que Deus falou hoje. E o livro de Timóteo me chamou muita atenção, porque o que era Timóteo? Quem era Timóteo? E eu pesquisando na Bíblia, atentando a isso, pude perceber que o quê? Que Timóteo, ele foi um líder. Timóteo, ele foi o que classificamos como o quê? Ele fez viagem missionária com Paulo, e nas viagens missionárias, Paulo designou ele para a igreja de Éfeso. Aleluia! Então essa carta que feita a Timóteo, ela foi feita o quê? Ela foi feita à igreja de Éfeso. Ela foi feita a uma igreja. E Timóteo era o quê? Timóteo era a liderança daquela época. Então Timóteo, se fosse classificado como hoje, ele seria um missionário que estava à disposição para cuidar daquela igreja. Por que que ele não poderia ser um pastor? Porque de acordo com os relatos, Timóteo não era casado. Timóteo era jovem, ele não era casado, e Timóteo, ele esperava no Senhor, aleluia. E ele foi delegado a quê? Ele foi delegado a ser quase como um pastor, porque ele estava lá para supervisionar aquela igreja, não no âmbito carnal, mas no âmbito espiritual. E ele era muito jovem, e um jovem daquela idade ser delegado, um cargo de tamanha importância. De qual tamanha? O quê? Praticamente pastorear uma igreja. Imagina, eu nem me imagino pastoreando uma igreja. Por quê? Porque na altura do campeonato eu não sei nem que decisão que eu tomo na vida, eu não sei nem que curso, que faculdade que escolher. Imagina pastorear uma igreja. Então quando a gente se coloca no lugar de Timóteo, a gente vê o tamanho da responsabilidade que Deus delegou a Timóteo na igreja de Éfeso. E nisso me chamou muita atenção. Timóteo era o quê? Timóteo era jovem, e Timóteo, ele tinha responsabilidade naquilo que ele fazia. Eita, glória a Deus, aleluia. E isso não justifica muitas das vezes nós sermos jovens e não termos responsabilidade com a obra de Deus. Muitas das vezes nós somos jovens e pensamos assim, não,
vai ficar de qualquer jeito o negócio aí. Não, amanhã eu jejuo, hoje eu não vou jejuar não. Não, é culto de libertação? Vou consagrar não. Irmãos, continuando a história, Timóteo, se a gente for analisar a carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso era a igreja que mais sofria, relatada até nas cartas do Apocalipse. Carta à igreja de Éfeso era a igreja que mais sofria. Sofria o quê? Sofria afrontas, sofria perseguições, sofria afrontas no âmbito espiritual. Por quê? Porque quando Paulo escrevia uma carta, ele escrevia uma carta de acordo com o que estava acontecendo dentro da igreja. E se a gente observar na carta de Paulo aos Efésios, Paulo enaltece muito o quê? A vida espiritual de Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que sofria muito no espiritual. A igreja de Éfeso era uma igreja afrontada espiritualmente. Era uma igreja que Satanás jogava dardos. Era uma igreja que levava muita seta satânica. E eu fiquei buscando na minha mente o porquê que a igreja de Éfeso era assim. A igreja de Éfeso, gente, a cidade de Éfeso era uma cidade localizada, se eu não me engano, no Mar Egeu. Mar Egeu. Era uma cidade que tinha portos marítimos, ou seja, uma cidade onde tinha uma migração de estrangeiros. Entrava gente de tudo quanto é jeito na igreja de Éfeso. Entrava gente de tudo quanto é jeito naquela igreja. Você já prestou atenção, pastor? Tem igreja que é assim. Tem igreja que o Benihim pode entrar dentro da igreja. Benihim é um dos maiores pregadores do mundo. O Benihim, ele pode entrar dentro da igreja, que o pastor não dá oportunidade para ele, nem dá uma saudação. Por quê? Porque é uma igreja fechada. É uma igreja onde só a liderança participa. É uma igreja onde só a liderança compactua. Essas igrejas, geralmente, é mais difícil de uma doutrina, de uma heresia, entrar dentro dela. Mas tem também igrejas que são portos. Igreja onde todos entram. Igreja onde fala assim, anuncia o missionário. A gente já dá oportunidade para o missionário dar uma saudação, dar uma pregação. E essas igrejas, o que? São igrejas mais vulneráveis. Vulneráveis a quê? Vulneráveis a seitas, vulneráveis à distorção da palavra, vulneráveis às coisas malignas. São igrejas vulneráveis. E a gente pode perceber nisso. Nestas igrejas, o quê? Igreja em que entra muita gente é uma igreja que tem que estar atenta. Os obreiros têm que estar atentos. O Senhor manda eu dizer para os obreiros dessa igreja: você tem que estar atento. Você tem que estar ligado, obreiro. Em Efésios capítulo de número 6, Paulo fala das armaduras espirituais. E o Senhor manda eu dizer para os obreiros desta igreja: invistam na armadura espiritual. Invistam na armadura espiritual. Um grande problema na igreja de Éfeso era o que? Eram as conversas, eram as fofocas. Era um dos grandes problemas na igreja de Éfeso. Está na história. Depois, se os irmãos quiserem confirmar, pode confirmar. Aleluia! Um dos grandes problemas da igreja de Éfeso era a conversa. Por quê? Porque com a conversa entravam doutrinas, entravam falsos ensinamentos na igreja de Éfeso. Aqui, em alguns relatos, falam que a igreja de Éfeso, alguns entravam em discussões vãs. Como discussões vãs? Discutia coisa de pequena importância, pastor, sendo que a doutrina, sendo que a idolatria estava querendo entrar dentro da igreja. E o que a gente pode perceber dentro da
idolatria dentro da igreja. Provavelmente, de acordo com a história, foram eles que disseminaram dentro da igreja católica, atual igreja católica, esse tipo de coisa, de idolatria, de paganismo dentro da igreja. Porque eles combatiam esse tipo de gente. Eles combatiam a idolatria, porém eles não atentavam para as pequenas coisas que o diabo lançava. Como assim? Esse irmão prega ruim demais. Esse irmão prega ruim demais. Provavelmente eles desvalorizavam os irmãos. Oh, aleluia. Deus está falando. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, aleluia. Mas ele louva ruim demais. Se eu tivesse ali, eu louvava melhor. E não tá. E não tá. E o pior é que o que fala, se eu tivesse ali, eu louvava melhor. Não tem coragem de vir aqui louvar. Eita Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E a igreja de Éfeso ficava com discussões vãs. A igreja de Éfeso se preocupava com o rachado da saia da irmã, mas não se preocupava em vigiar a língua. É o que está escrito na palavra de Deus. Eu tentei fugir, mas não teve como fugir não. A igreja de Éfeso, ela se preocupava com detalhes que não têm importância, mas ela não se preocupava em santificar. E a gente pode ver na carta, em Apocalipse, numa carta de João, a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso, ela se perdeu no meio da caminhada. Ela achava que estava rumo para o céu, mas na verdade ela estava uma igreja perdida. Perdida por quê? Porque deu ouvido a mimimi, porque deu ouvido a idolatria, porque deu ouvido a conversas de cantarabaxu, de cantarabaxai. Idolatria não é só adorar a imagem de escultura, não. Idolatria, a partir do momento que você fala assim, hoje eu não vou para a igreja porque eu não gosto do fulano, você está idolatrando. Porque você vai para a igreja por causa de Deus. Você vai para a igreja por causa de Deus. Decantarabaçu, decantarabaxai. Uriabiastou, decantarabaçu, decantarabaxai. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Decantarabaxu, decantarabaxai. Uriabiastou, decantarabaxai. O que é um obreiro aprovado? O obreiro aprovado, ele é manso. O obreiro aprovado, ele é humilde. Decantarabaxu, decantarabaxai. O obreiro aprovado, ele não dá ouvido para conversas. Decantarabaxu, decantarabaxai. A situação que Paulo escreveu essa carta a Timóteo é incrível. Por quê? Porque Paulo estava preso, já estava marcada a data da execução de Paulo, e Paulo ainda se preocupou com o bem da igreja. Decantarabaxu, decantarabaxai. Muitas das vezes estamos numa provação, estamos numa situação difícil, e o que? A gente se preocupa só com o nosso umbigo. O irmão está pior e a gente se preocupa só com o nosso umbigo. Oh, Verdade, Jesus. Aleluia. Igreja, a palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Antes de cortar vocês, ela já cortou eu aqui. Aleluia. Oh, maravilha. E muitas das vezes preocupamos o quê? Com o nosso umbigo, preocupamos com o nosso eu, preocupamos com o nosso problema, preocupamos se amanhã a gente vai para o serviço de carro ou de ônibus, preocupamos com o quê? Se amanhã a gente vai escolher um sapato azul ou um sapato rosa, e o irmão está ali do lado, morrendo. O irmão está sofrendo. Decantarabaçu, decantarabaxai. Quantas vezes passamos na rua e vemos um mendigo na rua ali dormindo, e a gente nem para falar Jesus te ama. Decantarabaxu, decantarabaxai. Mas aí chega o irmão e fala assim: irmã, vem aqui que eu vou te contar um babado. Aí o irmão vai lá correndo. Decantarabastou, decantarabaxai. Irmão, vem aqui que eu tenho que te falar um negócio. O irmão vai lá correndo. A igreja de Éfeso era uma igreja assim. Ela se preocupava com o quê? Com coisas fúteis, com coisas supérfluas. Mas
problema entre os irmãos. E às vezes eu fico assim me perguntando, a gente vê determinadas situações, a gente fica se perguntando, se o Senhor fala na palavra dele que odeia quem dissemina contenda, quem dissemina fofoca, quem coloca um irmão contra o outro, eu fico pensando, o que o Senhor tem reservado? Porque quando o Senhor odeia, quando a gente odeia, a gente quer geralmente fazer aquilo com a pessoa. O que o Senhor tem reservado para esse tipo de pessoa? Irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo. Eu estou aqui para te levar a pensar. Eu estou aqui para te levar a refletir. Os problemas que passamos hoje são os problemas que a igreja de Éfeso também passou. E a igreja de Éfeso, ela pode ser num termo geral, a igreja em geral, como também ela é no termo eu e você. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus amado, aleluia. Oh, Deus bendito, aleluia. E a igreja de Éfeso, ela se perdeu no meio da caminhada. E o Senhor, quando fez a carta à igreja de Éfeso, ele falou assim: volte aonde você se perdeu. Volte aonde você se perdeu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante o amor de Deus para conosco. A gente vê o amor de Deus pela igreja de Éfeso, a gente vê o cuidado de Deus com a igreja de Éfeso, mas a gente vê também a exortação de Deus para com a igreja de Éfeso. Por quê? Porque o Senhor quer uma igreja perfeita. O Senhor quer uma igreja perfeita para estar lá com Ele. E eu acho interessante que o Senhor, Ele separa os seus. O Senhor, Ele separa dentro da igreja os seus. E na palavra de Deus é tão claro que há pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que diz que ama a Deus, mas tem pessoas que não amam a Deus. E aquele que não ama a Deus é aquele que não conheceu a Deus. Obreiro aprovado, conheça a Deus, obreiro aprovado. O Senhor está me passando aqui que tem pessoas aqui dentro que ainda não conheceu a Deus, que ainda não conheceu a Deus. Isso aqui é uma biografia. Isso aqui é uma biografia. Conta a história de Deus, conta como é o caráter de Deus, conta o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Oh, aleluia. E a gente, como apaixonado, a gente, como amante de Deus, a gente tem que descobrir o que é que o nosso noivo gosta e o que é que ele não gosta. A gente tem que descobrir o que é que agrada a ele e o que não agrada a ele. E uma relação de amor, ela é assim: você abre mão de determinadas coisas pelo seu amado, ou pela sua amada. Quem é casado aqui sabe, quando casou, teve que abrir mão de determinadas coisas. Estou vendo aqui uma revelação aqui. Teve que abrir mão de determinadas coisas. Para quê? Para não entrar em atrito. E creio eu que isso é uma coisa recíproca. Tanto um quanto o outro tem que abrir mão de várias coisas. Para quê? Para não entrar em conflito, para o casamento dar certo, para se conhecer a pessoa, para se conhecer a intimidade da pessoa. E assim é Deus para com a sua igreja, e assim é Deus para com os seus obreiros. Deus quer o quê? Que você conheça a intimidade dele, que você atente os seus ouvidos às palavras dele, que no simples amanhecer do dia você veja a grandiosidade de Deus. Oh, que no vento que bate no seu rosto você veja o poder e a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A ciência tenta derrubar a religião, mas a ciência não consegue derrubar a religião.
órbita da Terra em torno do Sol. Eu quero te levar a refletir esta noite. Como se explica a fusão de dois átomos? Quem é que tem ensino médio? Aleluia. Vai entender. Fala uma palavra muito difícil aí. Aleluia. Átomo é a menor partícula existente na Terra. Há uma tabela que estudantes do ensino médio estudam, que se chama tabela periódica dos elementos. Tem todos os elementos encontrados na natureza. Desde o césio. O césio, na verdade, ele não é radioativo. Quando você acrescenta 2 elétrons, ele torna-se radioativo. Aleluia. Enfim, vamos voltar ao conteúdo. Vários átomos formam uma molécula. E a molécula, ela forma uma célula. Uma célula, ou mesmo uma molécula, quando se trata de matéria inorgânica. E essas células, milhares de células, formam você, formam a mim. Aleluia. Não, porque vai demorar muito se eu seguir a escala. Formam você, formam a mim, formam esse chão aqui. Várias células formam esse chão. Aleluia. Moléculas, perdão. A igreja é assim. Não faz. Um obreiro só não faz. Mas vários obreiros formam o corpo. A igreja de Éfeso, a gente pode ver que ela tinha divisões dentro da igreja. Tinha divisões. As células estavam divididas. O corpo estava dividido. Por quê? Porque a igreja de Éfeso vacilou e deixou doutrina entrar dentro dela, deixou heresia entrar dentro dela, deixou falsas profecias entrar dentro dela. E essas falsas profecias fizeram a igreja se perder no meio da caminhada. Essas falsas profecias fizeram com que Paulo se preocupasse tanto a ponto de escrever uma carta à beira da morte à igreja de Éfeso. Por quê? Porque o líder era novo. Provavelmente ele não estava atento ao que estava acontecendo dentro da igreja. Provavelmente ele não se atentou às armadilhas de Satanás para derrubar a igreja. O obreiro, ele era novo. Obreiros, fiquem atentos, obreiros. O Senhor avisa. E o Senhor avisa muito antes. Fiquem atentos, obreiro, à voz do Senhor. O Senhor manda eu dizer para a igreja: guarda a palavra de Deus dentro do coração. Guarda a palavra de Deus, mas não é sair daqui esquecendo o que foi pregado, não. É você guardar dentro do seu coração. Porque ela pode se cumprir amanhã, mas ela pode se cumprir daqui 10 anos. E daqui 10 anos, quando ela se cumprir, você vai dizer: eu fui avisado. Eu fui avisado. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Éfeso, como todas as outras igrejas, passavam por grandes conflitos espirituais. Era uma igreja, eu acho interessante também, que em Efésios capítulo de número 6 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Ou seja, não é aqui na terra não. A igreja de Éfeso passou por falsas profecias. Está aqui na Bíblia. Falsas doutrinas entraram na igreja de Éfeso. Aleluia.
Fizeram os obreiros, alguns se corromperam, alguns se perverteram, alguns se perderam no meio da palavra. Por quê? Porque não guardaram a palavra de Deus dentro do coração. Oh, maravilha, Deus, aleluia. Deus, tu és fiel, aleluia. Igreja, cuidado, igreja. Cuidado, igreja. Oh, igreja. Temos que buscar cada dia mais e mais esta palavra. Temos que buscar cada dia mais e mais. Não simplesmente buscar, mas fazer com que ela cumpra em nossas vidas. Fazer com que a palavra ela se cumpra em nossas vidas. Não sair daqui só pensando em mudar, mas sair daqui mudado. Sair daqui mudado. Porque como a igreja de Éfeso, nós precisamos de constante aperfeiçoamento no Senhor. Aleluia. E eu te pergunto, o que o Senhor quer que você aperfeiçoe? Aperfeiçoe. Em que área que o Senhor quer que você se aperfeiçoe? Aleluia. O Espírito Santo está cobrando dentro do seu coração. Não responda para mim, responda para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus amado, aleluia. E eu acho interessante que neste mesmo capítulo, Paulo fala algo. Capítulo 2, versículo de número 22. Aleluia. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aleluia. Sigam a justiça, a fé, o amor e a paz. E ele fala aqui, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aleluia. Por que Paulo falou isso? Porque provavelmente tinha gente que invocava o Senhor com o coração impuro, para disseminar falsos ensinamentos dentro da igreja. E eu acho interessante que ele fala isso para quem? Para os obreiros. Por quê? Porque o obreiro ele tem que estar preparado. O obreiro ele tem que estar preparado. Ele tem que estar embasado na palavra de Deus, para entender quando vem um falso ensinamento. Aqui na Bíblia diz que o dom do discernimento de espíritos é dado àquele que conhece a palavra de Deus. Ou seja, não é um dom que se você orar, você vai receber, não. É dado àquele que conhece a palavra de Deus. A espada da verdade. Decantarabashu, decantarabachai. E eu... Aleluia. Qual? Oh, maravilha. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco, pastor. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito bombardeada em questão da palavra, em questão da conversa. Foi uma igreja que foi conquistada por meio da palavra. Porém, ela foi muito bombardeada também pelo meio da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, maravilha, Deus. Aleluia. E eu acho interessante quando a pessoa faz uma campanha, que ela coloca um tema na campanha, que o tema da campanha é exatamente aquilo que a igreja está precisando. Ou seja, quando a gente estuda a passagem bíblica, quando a gente estuda o contexto bíblico, a gente vê que aquilo ali se enquadra exatamente no quadro da igreja, no que está acontecendo dentro da igreja. Oh, maravilha, Deus. E a palavra de Deus está aqui, ela não deixa eu mentir, não. A igreja de Éfeso, liderada por Timóteo, que foi um grande homem de Deus, ela passava provação por causa de conversa. Ela passava provação porque ao invés de se reunir para estudar a palavra, eles se reuniam para conversar.
igreja. Satanás, a gente pensa que Satanás vai lançar o quê? Vai lançar um pratão pra gente, aquele homem bonito, aquela mulher bonita. A gente pensa que Satanás vai o quê? Satanás vai oferecer aquele emprego que vai tirar a gente da igreja. A gente pensa que Satanás ele vai vir assim aparecer de noite e te assustar. Não. Satanás, ele fica ao derredor. Ele fica procurando o ponto fraco. Ele fica procurando uma brecha. Tem cerca de 5.000 anos que Satanás estuda a gente. Satanás, ele conhece brechas. Satanás, ele viveu a Bíblia. Ele viveu tudo que aconteceu nessa palavra aqui, ele viveu. E muitas das vezes não, a estratégia dele é entrar nas nossas vidas através das mínimas coisas, através de coisas que achamos que não é nada, mas que afasta o Espírito Santo das nossas vidas. O Espírito Santo, ele se afastou de Éfeso. Por quê? Por causa de conversa. O Espírito Santo, ele se afastou de Éfeso. Por quê? Porque deixaram falsos ensinamentos, porque distorceram a palavra de Deus. Foi por causa disso que o Espírito Santo se afastou de Éfeso. Mas o Senhor, como é misericordioso, falou assim: volte aonde você parou. Volte, igreja, aonde você parou. Eu não sei aonde você parou. Talvez essa palavra aqui sirva para um só, mas o Senhor quer salvar. Aleluia. E o Senhor, ele salva quando ele quer. Volte aonde você parou. Volte aquilo aonde você se perdeu. Aquilo onde você se perdeu. A gente vê na história do povo de Deus, de Israel, que Israel, ele estava assim, estava aqui. Aí começava a ouvir a voz de Deus, ouvia. Chegava no momento, ele se perdia no meio da caminhada. Aí ele se perdia, aí ele já abandonava Deus. Aí ele já começava a seguir os ídolos. Aí ele já começava a olhar para a carne como algo normal. Já saía do mundo espiritual e entrava no mundo carnal. Irmãos, Israel, ele se perdia do nada. Assim é a nossa vida. A gente se perde. Muitas das vezes no meio da caminhada a gente se perde. Misericórdia. Se Deus não for lá e der uma sacudida na gente, a gente muitas das vezes não encontra mais o caminho. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, ele te ama. Ele te ama tanto que entregou a vida dele por você. Aleluia, Deus. E o Senhor manda te dizer: volte ao caminho, igreja. Volte ao caminho. Procure apresentar-se como obreiro aprovado. Oh, aleluia. Procure apresentar-se, igreja, como obreiro aprovado. Como obreiro que Deus se orgulha de ter como obreiro. Só que para isso a gente tem que parar de prestar atenção nos outros e prestar atenção em nós mesmos. Oh, aleluia. Como que a gente quer, pastor, mudar o mundo se a gente não muda nós mesmos? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Como que a gente quer mudar a igreja se não mudamos a nós mesmos? Se não mudamos a nossa postura, se não mudamos o modo de apresentarmos diante de Deus. O Senhor me passa aqui que tem muito irmão que fala assim: amanhã eu vou começar a ler a Bíblia. Aí chega amanhã e fala assim: amanhã eu vou começar a ler a Bíblia. Aí chega depois de amanhã e fala assim: amanhã eu vou começar a ler a Bíblia. Aleluia. E vai. Nunca lê. Oh, maravilha.
Deus amado. A igreja de Éfeso, ela se perdeu no meio da caminhada. Porque a igreja de Éfeso falava assim: amanhã eu vou ler a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Satanás falou assim: ele não sabe de nada, eu vou lá implantar uma doutrina. Aleluia. Eu vou lá perverter o coração daquele povo. Oh, maravilha. Oh, Deus amado. Senhor, manda eu te convidar. Comece a ler a Bíblia de já. Amém. Comece a ler a Bíblia de já. Amanhã não. Hoje, chegar em casa, você pega a sua Bíblia e começa a ler. Lê, começa a ler de Salmo. Salmo é bom para ler. Livro poético. Começa a ler. Quem gosta de história, lê os livros históricos. A formação, a consolidação do povo de Israel. Se você ler, você vai se apaixonar, porque é lindo. É lindo como Deus pega uma pessoa, tira de uma terra desconhecida e faz dela uma grande nação. Coisa mais linda. E é lindo também, se a gente vê a história de Éfeso. Éfeso tem o templo da deusa Diana, Artemis. Éfeso era uma cidade de cultura grega. Para quem não conhece a Grécia, ela é toda trabalhada na idolatria. Ela é toda trabalhada na idolatria. Então tinha um Deus para tudo lá. E Paulo, ele entrou dentro de Éfeso. Ele falou do amor de Jesus. Tem umas passagens que diz que Paulo, quando ele entrava dentro de judeu, do lugar de judeu, ele era judeu. Quando ele entrava dentro do lugar de gentil, ele era gentil. Como assim ele era gentil? Ele se fazia como gentios, mas ele conseguia falar do amor de Deus no meio daquele povo. Aleluia. E Paulo, ele formou uma igreja dentro de Éfeso, dentro de uma terra de idolatria, dentro de uma terra de podridão, de prostituição, dentro de uma terra onde o povo não aceitava outra coisa. Paulo entrou com o Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceu o coração de muitos daquele lugar. Aleluia. E através disso muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram libertas. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela nasceu no meio do nada. O Senhor criou uma igreja no meio do nada. Amém. O Senhor criou uma igreja no meio da prostituição, no meio da idolatria, no meio da fornicação. O Senhor criou uma igreja. Oh, aleluia. E o Senhor não estava interessado com o passado daquela igreja. O Senhor estava interessado com o presente daquela igreja. Oh, aleluia. Porque é o presente que determina o futuro. O nosso presente, igreja, como está? Como está a igreja, o nosso presente? Porque é Ele, é o hoje, que vai determinar o amanhã. Se a gente vai estar na glória com o Senhor, ou se a gente vai lutar, e no final das contas nos perder na caminhada e perder a salvação. Porque tem dois caminhos. Tem dois caminhos, igreja. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Aleluia. O Senhor te chamou para ser obreiro. O Senhor te chamou para ser líder. Mas para isso, você tem que se apresentar. Como que a gente faz quando vai se apresentar? A gente se prepara para fazer a apresentação. A gente veste a roupa adequada para a ocasião. A gente usa as coisas adequadas para a ocasião. A gente usa as palavras certas para a ocasião. Aleluia, glória a Deus. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. O que falta para você ser aprovado? Deus, Pai. Ei, igreja. Oh, Deus. O que falta? Deus, o Senhor é. Aqui faltava a igreja combater doutrinas, combater falsos ensinamentos, combater conversa fiada. Aleluia. Aqui faltava. Aqui na igreja.
de Éfeso. Obrigado. O que falta para apresentarmos ao Senhor como obreiro aprovado na obra de Deus? Graças. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus amado, aleluia. Santo, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. O que falta, igreja? O que falta? Aleluia. Deus seja louvado. Eu vou contar um testemunho para finalizar. Maravilha, Deus. A gente sabe na vida do cristão que o cristão ele é assim. O cristão ele é um constante aperfeiçoamento para entrar no céu. Ou seja, eu estou vendo a missionária Cláudia ali. Aleluia. Eu acho a missionária Cláudia perfeita. Mas Deus ainda tem algo a aperfeiçoar dentro dela. Por quê? Porque nós somos do pecado. Nós viemos do pecado. Aleluia. E como pecadores, Deus tem sempre algo a nos aperfeiçoar. Nunca estamos perfeitos. Eu acho que o único dia que a gente está perfeito é no dia da partida para a glória. É que somos perfeitos. E eu sou cristã de berço. Nasci cristã, meu pai está aqui de prova, né? Sou cristã de berço. Mas no meio da caminhada eu me perdi. No meio da caminhada eu me perdi. E no que eu me perdi, eu olhava para as coisas do mundo como se fossem coisas normais. Não tem nada a ver, não. E eu olhava para aquilo ali como se fossem coisas normais. E aquilo ali, Satanás começou a jogar um prato, outro prato, e a gente vai comendo, porque está sem discernimento espiritual, não estuda a palavra de Deus, e a gente vai se alimentando daquilo. E nisso, eu me perdi, no meio da caminhada. Chegou um momento da minha vida, que a minha vida não fazia mais sentido. Eu ia para o serviço, aquilo ali quando dava o momento do culto, o Espírito Santo cobrava dentro do meu coração, cobrava aquele momento com Ele, mas eu não tinha aquele momento com Ele. Dava a hora da oração, o Espírito Santo me cobrava, mas eu não tinha forças para ter aquele momento com Ele. Eu não tinha mais forças para louvar. Enterrei meu talento durante muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou levita de berço. Eu nasci com o dom. Fui selada no ventre da minha mãe com este dom, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu fiquei muitos anos sem louvar, não foi, pai? Muitos anos eu enterrei meu talento. Eu não queria. Eu queria outras coisas. Sempre fui apaixonada pela ciência. Sempre fui apaixonada pelo conhecimento. Sempre quis dominar o conhecimento. E foi aí onde Satanás me pegou. Aleluia. Por quê? Porque na ambição de ter o conhecimento, de querer o conhecimento, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu não conseguia mais ir para a igreja. Eu não conseguia ser fiel. E aquilo ali, quando você tem um chamado dentro da obra de Deus, o Espírito Santo ele vai te cobrando. Ele vai te cobrando aquilo. Porque é algo que está fora de você. É algo, o meu chamado para o louvor, o da pregação, o dom da pregação ele vem depois. Mas o meu dom de louvor é algo que está fora de mim. É algo que quando eu vejo o louvor eu já arrepio, já sinto aquela coisa. Então é algo que é fora das minhas forças. Por quê? Porque foi para aquilo que o Senhor me chamou. E aquilo ali, irmãos, Deus permitiu eu passar uma situação muito difícil para entender que era aquilo que o Senhor queria para mim. Deus permitiu. E hoje eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus, porque hoje eu não me vejo em outro lugar, senão na casa de Deus, louvando a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E para me apresentar como obreira aprovada, eu precisei passar por um vale. Eu precisei que Deus me quebrou, me moeu, fez o pó e fez outro vaso.
Às vezes, igreja, eu fico pensando comigo. Era para mim ser um vaso. Mas como eu não dei ouvido à voz do Senhor, hoje eu sou uma botija. Mas eu ainda sirvo para alguma coisa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje eu sou uma botija. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Apresenta-te como obreiro diante de Deus. Obreiro aprovado. Porque o Senhor, Ele não vai te lançar fora. Que Ele não lança ninguém fora. Mas o Senhor pode te quebrar e te fazer uma botija. Oh, maravilha. Aleluia. Aleluia. Apresenta-te como obreiro, igreja. Não espere Deus te moldar. Aleluia. Seja moldado hoje. Glória a Deus. Volte, igreja. O Espírito Santo está convidando você esta Aleluia, noite. Deus. Volte. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade.